Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estudar o verbo. Vamos saber o que é um verbo e as principais flexões que ele sofre. Na aula de hoje, nós vamos estudar o básico com relação ao verbo. Não vamos nos aprofundar muito. Primeiro, você sabe o que é um verbo? Que classe de palavras é essa? O verbo ele é uma das 10 classes gramaticais. Ele é uma palavra variável que indica ação, movimento, um estado, mudança de estado ou um fenômeno da natureza que estejam situados no tempo. Quando nós dizemos que é uma palavra variável, é porque o verbo é uma palavra que muda. No caso do verbo, a mudança que vai acontecer nele é chamada de flexão. O verbo ele vai ser flexionado com relação a número, tempo, modo e pessoa. Essas são as flexões que o verbo sofre. Então, se você tem uma palavra que indica o que você está fazendo, o próprio verbo fazer, correr, andar, brincar, são palavras que indicam ação, que indicam movimento. O estado, como assim estado? O próprio verbo estar, parecer, ser. Essas palavras são verbos que indicam estado, mudança de estado. E fenômeno da natureza, nós temos chover, nevar, ventar. Se você tiver uma palavra que indica uma dessas situações, essa palavra vai ser um verbo. E situados no tempo, como assim? Porque eles vão estar relacionados ao tempo. Se vai ser tempo presente, se vai ser tempo passado ou futuro. Estudei muito para a prova. Nessa frase, qual dessas palavras é o verbo? É a estudei muito para ou prova? Nessa frase aqui, o verbo é estudei. E como eu sei que esse é o verbo? Porque foi essa a ação da minha frase. O que foi feito? O que foi que aconteceu? Eu estudei. Se essa é a palavra que indica ação, ela é o verbo. Melissa está muito bonita hoje. Melissa está muito bonita hoje. Qual dessas palavras é o verbo? Melissa está muito bonita ou hoje? Tem aqui alguma palavra que indica ação? Não. Temos aqui, então, a palavra que indica estado, que é está. Melissa está muito bonita hoje. Esse daqui é o nosso verbo da frase, porque ele está indicando estado. Observem o seguinte. Se eu retirar essa palavra da frase, a frase meio que não vai ter sentido. Se eu ler sem ela, Melissa muito bonita hoje. Falta algo, não falta? Falta uma palavra para ligar Melissa a essa qualidade dela, a essa característica, a esse estado. E aqui, no primeiro exemplo, se eu ler a frase sem o verbo, sem o estudei, vai ficar com sentido a frase? Não, vai faltar algo. Muito para a prova? Muito o quê? O verbo ele é essencial para uma frase. Isso não quer dizer que todas as frases devam ter verbo. Isso já é outro assunto. Voltaremos para a escola em breve. Qual dessas palavras é o verbo? Qual é a palavra que indica ação, ou movimento, ou estado, ou fenômeno da natureza? É a palavra voltaremos. Essa é a ação. Nesse caso, é uma ação no futuro, porque ainda vai acontecer. Gosto muito de estudar. E agora? Qual dessas palavras é o verbo? É a palavra gosto. Dependendo da terminação do verbo, nós podemos classificar ele em algumas conjugações.
eles pertencem a 3 conjugações, os verbos. Temos verbos de primeira conjugação, aqueles que pertencem à primeira conjugação. E como eu sei que um verbo pertence à primeira conjugação? Porque ele vai terminar com AR, como cantar, falar, brincar, encontrar, dançar. Todas essas palavras terminaram com AR. Quer dizer que esses verbos pertencem à primeira conjugação. A segunda conjugação já são aqueles verbos que terminam com ER ou com OR, como o verbo comer, beber, escrever, ver, pôr e repor. E por que os verbos pôr e repor pertencem à segunda conjugação? Bem, porque antigamente, há muito tempo atrás, a forma do verbo pôr era poer. É uma forma arcaica que ele possuía, mas que com o passar do tempo, com a variação linguística, ele perdeu a vogal E e ficou apenas por. Daí, todos os verbos que terminam com por, com essa terminação por aqui, eles vão ser conjugados da mesma forma que eu conjugo o verbo pôr. O repor, o compor. Todos os outros que tiverem o por serão conjugados da mesma forma e pertencem à segunda conjugação, por causa da forma arcaica que eles possuíam. Esses verbos que eu estou mostrando, eles estão na forma de infinitivo. Quando ele vem com esse AR, R ou OR, nós dizemos que é a forma de infinitivo. Dessa forma aqui, ele vai ser conjugado, ele ainda vai ser flexionado, ou seja, é a partir dessa forma que ele vai sofrer as alterações. A terceira conjugação pertencem àqueles verbos que terminam com IR, como rir, sorrir, partir e dormir. Esses e tantos outros são apenas alguns exemplos. Terminam com IR e, portanto, pertencem à terceira conjugação. Existem apenas 3 conjugações do verbo, a primeira, a segunda e a terceira. Vamos ver agora, então, um pouco sobre a flexão de tempo. É só um pouco. Basicamente, os verbos eles possuem apenas 3 tempos. O tempo presente. Como assim tempo presente? É aquele que tem relação com um fato ou ação que ocorre no momento em que se fala. Todos os tempos verbais, eles estão relacionados a isso, ao momento em que eu falo. Se eu falo no agora, se o que eu estou falando vai acontecer agora, quer dizer que eu estou usando o tempo presente. Amanda come muitas frutas e verduras. Come. A forma como o verbo foi conjugado nos mostra que essa ação aqui, ela está no presente. Amanda come. Quando? Agora, ele está falando de agora, do momento presente em que se fala. Eu durmo cedo todos os dias. A forma verbal durmo também nos mostra que essa ação, ela acontece no presente. Portanto, se você tem uma ação, um fato, uma ação que acontece no momento em que você fala, está acontecendo agora, esse verbo vai estar no presente. O outro tempo verbal é o pretérito. O pretérito é também chamado de passado. Passado ou pretérito é a mesma coisa. O pretérito tem relação com o fato ou ação que ocorreu, ou seja, já aconteceu, anterior à fala, aconteceu antes de eu falar. Mesmo que eu fale agora essa frase, eu sei que aquilo já aconteceu. Aquela ação que eu estou falando agora, ela aconteceu antes de eu falar. Amanda
comia muitas frutas e verduras. Comia, eu estou falando isso agora, mas a conjugação do verbo me mostra que isso já aconteceu. Eu dormia cedo todos os dias. Eu estou falando agora, sim, mas isso já aconteceu e eu sei pela conjugação, pelo modo como o verbo está conjugado, ou seja, pela terminaçãozinha dele aqui, que é essa desinência verbal aqui que indica o tempo. O terceiro tempo básico do verbo é o futuro. O futuro, ele tem relação com o fato ou ação que irá ocorrer, que irá acontecer posterior à fala. Mesmo que eu fale agora, a minha ação ainda vai acontecer, ela vai acontecer depois que eu falar. Amanda comerá muitas frutas e verduras, isso ainda vai acontecer. Devido a essa terminação aqui, essa desinência final no verbo, eu sei que indica futuro. Amanda comerá. Eu dormirei cedo todos os dias. Eu dormirei. Eu estou falando agora, mas isso daqui ainda vai acontecer depois que eu falar. Bem, visto isso, vamos ver a flexão de pessoa e de número. O que seria flexão de pessoa e de número? Quando a gente fala em flexão de pessoa, estamos falando da primeira pessoa, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa é aquela que fala. Segunda pessoa é aquela com quem eu falo. E a terceira pessoa é aquela de quem eu falo. A pessoa, o verbo se flexiona com relação à pessoa em primeira, segunda e terceira pessoa. Essa primeira, segunda e terceira pessoa, ela também vai mudar dependendo do número. Essa agora é a flexão de número. O que seria flexão de número? É quando o verbo ele vai mudar se a pessoa estiver no singular ou se a pessoa estiver no plural. Como assim pessoa? Se o sujeito da frase, a pessoa que está praticando a ação, se ela estiver no singular ou no plural. A primeira pessoa do singular é o eu. Se eu for conjugar o verbo comer, por exemplo, eu vou conjugar eu como. Essa conjugação, ela está de acordo com essa pessoa que é do singular. A segunda pessoa do singular é tu. Não é uma forma muito usada, mas esse é o pronome de segunda pessoa do singular. Conjugando o verbo comer na segunda pessoa do singular do presente, eu vou ter comes. Tu comes. Essa conjugação está de acordo com essa pessoa aqui, e essa pessoa é do singular. A terceira pessoa do singular é o ele ou o ela. E quando eu conjugar o verbo comer com uma dessas duas pessoas, a forma verbal será essa: come. Ele come, ela come. Vejam que o final do verbo, ele mudou. Ele se alterou de acordo com a pessoa com que eu conjugava ele. Já no plural, nós temos o nós, que é a primeira pessoa do plural. E aí, quando eu conjugar o verbo comer, ficará comemos. Essa conjugação, essa desinência, ela está concordando com essa primeira pessoa do plural. A segunda pessoa do plural é o vós. Quando eu conjugar o verbo comer, eu terei comeis. Vós comeis. Essa desinência, ela está de acordo com essa pessoa do plural. E por último, temos o eles e o elas, que é terceira pessoa do plural. Conjugando o verbo, ele ficará assim: comem. Eles comem,
ou elas comem. Essa conjugação, esse final do verbo, que a gente chama de desinência verbal, ele vai depender do pronome, da pessoa com quem eu estou conjugando, se é pessoa de singular ou se é pessoa de plural. E essas pessoas, esses pronomes aqui, é claro que eles podem ser substituídos, ou seja, eu posso ter uma outra palavra, um substantivo, no lugar deles. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido o que é verbo, quais as conjugações, os tempos do verbo e as flexões de pessoa e número. Nos vemos na próxima aula.